Hoje, com o sermão intitulado Deus Ansai Hong que construiu Sião, vamos dedicar algum tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Atualmente, existe uma tensão significativa entre Israel e a Palestina no Médio Oriente. Por este motivo, as Nações Unidas e o mundo inteiro estão muito preocupados com a questão: poderá isto conduzir à eclosão da Terceira Guerra Mundial? A Coreia, como é óbvio, não é exceção. Nós encontramos-nos constantemente em situações precárias. Além disso, foi noticiado que no dia em que Israel foi bombardeado, um terremoto atingiu o Afeganistão. No entanto, as notícias sobre o terremoto no Afeganistão parecem não estar a receber muita atenção. Eu ouvi dizer que estão até mesmo a ter dificuldades em receber várias ajudas internacionais. Haverá terremotos em vários locais. Levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. Foi isto que Jesus explicou aos discípulos há 2000 anos, quando estes lhe perguntaram: qual será o sinal do fim dos tempos? Há também uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura há mais de um ano. Agora que entramos numa época destas, é inegável que temos de ter um refúgio no dia das catástrofes. Se enfrentarmos o dia do último julgamento, que é o dia do juízo final, sem qualquer refúgio, a situação será, sem dúvida, desoladora. Não concordam? Pensem no tempo de Noé. Antes de Deus julgar o mundo com água, Ele ordenou a Noé que construísse uma arca. Deus permitiu um lugar de salvação, um refúgio, para que aqueles que entrassem na arca pudessem ser salvos. Deus profetizou que, nesta época, Ele julgará o mundo com fogo. No entanto, antes de julgar o mundo, Ele criou um lugar de refúgio, ou seja, Sião, e permitiu que a humanidade lá entrasse. Esta é, de facto, uma grande bênção para nós. Aquele que construiu esta Sião é Deus Ansai Hong. O inimigo, o diabo, tem tentado destruir Sião, mas Deus protege Sião, concedendo vida eterna e bênçãos aos seus filhos em Sião. Deus alegra-se com a bela união e harmonia entre os que habitam em Sião. Deus também profetizou que nós receberemos o perdão dos pecados em Sião. Deus já profetizou que toda a humanidade deve entrar em Sião. Ele predisse esta mensagem desde o tempo do profeta Jeremias, como podemos confirmar claramente através da Bíblia. Deste modo, Sião é, de facto, um lugar crucial no nosso tempo. O mundo não tem métodos ou caminhos disponíveis para viver uma vida com sentido. Por outro lado, não nos foi dado o belo objetivo chamado o Reino dos Céus e a brilhante esperança chamada salvação. Por isso, devemos sempre dar graças a Deus Ansai Hong que construiu Sião e à nossa Mãe Celestial Nova Jerusalém. Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo para onde devemos ir. Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos.
Quão grande será a destruição? Uma situação que ultrapassa a nossa imaginação irá desenrolar-se. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefactos. Em tempos como estes, para onde é que Deus nos diz para irmos? Ele diz, rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Nós temos de informar as numerosas pessoas que nos rodeiam desta verdade. Não estão todas as profecias de Jesus a realizar-se diante dos nossos olhos. Embora as pessoas estejam a testemunhar o cumprimento mesmo à sua frente, pensam, bem, isto vai acabar por parar. Irmãos e irmãs, cada um de nós deve aprender a ver os acontecimentos com os olhos da profecia e compreender que tudo o que está a acontecer atualmente nesta época está a cumprir gradualmente cada uma das profecias da Bíblia. Então, quem estabeleceu Sião para nós? Em primeiro lugar, vamos dedicar algum tempo a estudar sobre Deus que estabeleceu Sião. Todos vocês sabem que existe uma Sião espiritual e uma Sião física. A Sião física foi estabelecida por Davi, o segundo rei de Israel. A Sião espiritual é o lugar estabelecido por Cristo, que é representado como Davi. Vamos dedicar algum tempo a aprender sobre Davi e Jesus Cristo, começando pelas profecias do Antigo Testamento. Passemos ao livro de Ezequiel, capítulo 37. Vejamos o capítulo 37, versículo 24, de Ezequiel. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui está escrito, Davi será o seu príncipe para sempre, e é revelado em Lucas, capítulo 1, que este Davi significa, de facto, Jesus Cristo, não é verdade? Vamos confirmar. Passemos ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Em Ezequiel, capítulo 37, está escrito, Davi será o seu príncipe para sempre, mas Davi não permaneceu como rei, para sempre. Ele reinou como rei, durante 40 anos. No entanto, aqui está escrito que ele reinará para sempre. Quando lemos as palavras de Ezequiel, capítulo 37, e de Lucas, capítulo 1, versículo 31, Deus faz-nos saber que Davi representa Jesus. Passemos ao capítulo 5 de 2 Samuel. Vejamos o capítulo 5, versículo 3, de 2 Samuel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Passemos ao versículo 7. Versículo 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Ele conquistou a fortaleza de Sião. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi.
Assim, a história do rei Davi começou quando ele conquistou a fortaleza de Sião. Em última análise, Davi era uma figura profética, destinada a representar o Cristo que havia de vir. Agora, vamos descobrir o significado espiritual da fortaleza de Sião, que Davi conquistou, recorrendo a Isaías capítulo 33. A Bíblia consiste na relação entre a sombra e a realidade. Se há um Davi físico e uma Sião física, há inevitavelmente um Davi espiritual e uma Sião espiritual. Examinemos as palavras de Isaías, capítulo 33, versículo 20, que Deus nos mostrou, através da profecia relativa à questão de Sião. Capítulo 33, versículo 20. Olha para onde devemos olhar. Sião. Espiritualmente, Sião refere-se ao lugar onde se celebram as festas de Deus. Continuemos a ler o capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Onde fica este lugar? É Sião. Em Sião, mas o Senhor ali nos será grandioso. A Bíblia afirma que o lugar onde Deus habita com o seu povo é Sião. Ao examinar as características de Sião, o lugar onde se celebram as festas é espiritualmente considerado como Sião. Vejamos o versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então, se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participaram dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isto significa que aqueles que habitam em Sião receberão o perdão dos pecados. Esta é a profecia testificada pelos profetas da Bíblia relativamente a Sião. Deus ensina-nos, através da profecia, que tal como Davi conquistou Sião, Cristo, o Davi espiritual, estabelecerá Sião, onde se celebram as festas de Deus. Então, será que Jesus Cristo, que veio à Terra há 2000 anos, estabeleceu realmente Sião, onde se celebram as festas? Em Mateus, capítulo 26, versículo 17, Jesus estabeleceu a nova aliança, com a Páscoa. No capítulo 7 de João, ele celebrou a festa dos tabernáculos. E em Atos, capítulo 2, que mais guardou ele? Ele guardou o dia de Pentecostes. Desde a primeira vinda de Jesus, os santos da igreja primitiva guardaram estas festas. O que significa o facto de que as festas eram guardadas? Isto significa que Sião foi estabelecida. No entanto, o que é que Satanás, o inimigo, faz a Sião, que deve existir para a eternidade? Ele nunca a deixa só. Está profetizado que ele destruirá Sião e a tornará desolada. Vejamos o capítulo 7, versículo 25, de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Neste caso, o Altíssimo não se refere a Deus. Uma vez que ele fala contra Deus, a quem é que ele se refere? Ele é o diabo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, as festas e as leis de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. De acordo com Daniel capítulo 7, versículo 25, o que aconteceria com as festas de Deus? A expressão mudar os tempos e a lei não implica que as festas desapareceriam.
O que é que acontecerá a Sião quando as festas desaparecerem? Será deixada num estado desolado. Tal como a Bíblia profetizou, o dia do sábado foi abolido em 321 d.C. e a Páscoa foi abolida em 325 d.C. Desta forma, os tempos e as leis de Deus, ou seja, a lei da nova aliança, começaram a ser gradualmente distorcidos e alterados. De uma perspectiva espiritual, foi um ato de destruição de Sião. Abramos o capítulo 51 de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 2, está escrito: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem, o que é que Deus tem? Piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Tal como a Sião física foi arruinada, depois de ter sido invadida pela Babilônia, também a Sião espiritual foi arruinada. Satanás, o diabo, alterou todas as festas e leis de Deus. A propósito desta situação, Deus usou a expressão os lugares assolados dela, indicando que Sião se tinha tornado desolada. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden. Deus prometeu restaurar todas as ruínas que são como um deserto ressequido e torná-las como o Éden. E fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão, como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Quem é que vai fazer Sião assim? Quem fará que os desertos de Sião sejam como o jardim de Deus? Quem olhará com compaixão para as ruínas da Sião que já foi bela? Deus declara que Ele próprio realizará esta obra. Por outras palavras, Deus vai restaurar a Páscoa da Nova Aliança e todas as festas da Nova Aliança. Assim, somente quando Deus vier a esta terra, poderemos compreender a verdade da Páscoa e observar o verdadeiro dia de sábado. Não é verdade? Algumas pessoas dizem, as outras igrejas também não guardam o dia do sábado. Não havia uma igreja adventista do sétimo dia mesmo antes de ele vir. No entanto, o sábado que eles observam começa na sexta-feira, e não no sábado. Isto faz parte dos conhecimentos básicos que devemos saber. Portanto, só porque lhe chamam dia de sábado, isso significa que é o verdadeiro sábado. Não, não é. Enquanto pregamos diligentemente a Páscoa em todo o mundo, há algumas igrejas que afirmam, nós guardamos a Páscoa aos 14 de janeiro de acordo com o calendário solar. Embora usem o termo Páscoa, será que a sua observância está verdadeiramente de acordo com as ordenanças e os regulamentos estabelecidos por Cristo? A resposta é não. Então, quando e por quem é que Sião será reconstruída? Vejamos como os profetas profetizaram sobre este assunto, recorrendo ao capítulo 4 de Miqueias. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Mas, nos últimos dias. Os últimos dias referem-se à última época do Espírito Santo. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos... O que é que ele vai fazer? Nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de onde sairá a lei, de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. A humanidade tinha-se esquecido do dia de sábado, da Páscoa da Nova Aliança, do dia de Pentecostes, da festa dos tabernáculos, etc. Nos últimos dias, Deus virá a esta terra, onde ensinará Ele as suas leis à humanidade. Ele ensinar-nos-á em Sião.
O facto de a lei sair de Sião significa que Sião foi restaurada. Sião não ficará em ruínas, mas será restaurada. Quem é que nos vai ensinar lá? Ele ensinar-nos aos seus caminhos. O próprio Deus nos ensinará o caminho da verdade, para que possamos ter um entendimento completo. Se Deus não vier, ninguém será capaz de guardar corretamente o dia de sábado. Ninguém poderá observar plenamente a Páscoa. Se Deus não vier, quem poderá restaurar as 7 festas em 3 tempos? Cristo Ansainhong veio a esta terra com a verdade, de acordo com as profecias. Quanto às profecias da Bíblia, ninguém pode cumprir o papel, exceto o verdadeiro protagonista da profecia. Isto porque é Deus quem orquestra tudo. Tal como ninguém, a não ser Deus, pode trazer-nos a árvore da vida, também ninguém pode chegar e dizer: eu também posso estabelecer uma Sião. Irmãos e irmãs, nunca pode ser de outro modo. Se a Sião que foi devastada for reconstruída nesta terra, nenhuma outra Sião poderá ser estabelecida. Este é um acontecimento e uma profecia, que só pode ser cumprido uma vez, quando Deus vem a esta terra e o realiza. Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Em Miqueias capítulo 4, o profeta profetizou que Deus voltaria e restauraria todos os regulamentos da verdade da nova aliança. Quem realiza esta obra é, sem dúvida, o nosso Deus. Não é assim que está claramente escrito, em Isaías capítulo 25. Está escrito: este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Vamos examinar mais uma profecia que afirma que Deus estabelecerá Sião. Salmos, capítulo 102. Em Salmos, capítulo 102, versículo 16, está escrito: porque o Senhor edificou-a, o que é que Ele vai reconstruir? Sião. Quem pode reconstruir Sião? Cumprir esta profecia é um papel que só Deus pode realizar. Passaram 2000 anos, desde que Jesus veio a esta terra e depois subiu ao céu. Durante estes 2000 anos, inúmeras pessoas se debruçaram sobre a Bíblia, estudando-a e investigando-a, e apresentaram os seus próprios pontos de vista, sob a forma de livros e dezenas de milhares de artigos. No entanto, nem uma única pessoa mencionou a necessidade de guardar a Páscoa, ou as 7 festas em 3 tempos. Por quê? Quem é que tem de vir? Só Deus pode restaurar a verdade e ensinar-nos a verdade. É por isso que está escrito: porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. O que acontecerá quando Deus reconstruir Sião, aparecer na sua glória e ensinar o seu caminho ao seu povo nos últimos dias? Continuemos com o versículo 17. Atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo, que há de ser criado, louvará ao Senhor. Continuemos com o versículo 19. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor, em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos, para servirem ao Senhor. Nós estamos a olhar para a profecia de Salmos, segundo a qual pessoas de todo o mundo virão ter com Deus, que construiu a verdadeira Sião, e dar-lhe a glória. Passemos a Salmos capítulo 87. Salmos, capítulo 87, versículo 5. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Deus. Deus a estabelecerá. Isto é algo que só o próprio Deus pode fazer. Ele não confiou esta obra aos anjos,
nem a nenhum outro ser celestial. Quando se trata de estabelecer Sião, Deus diz que Ele próprio virá e realizará essa obra. Por isso, não nos concede Ele as 7 festas em 3 tempos, a verdade da nova aliança. O Pai Celestial e a Mãe Celestial não vieram a esta terra para conceder aos filhos de Sião a preciosa palavra da vida eterna. Por esta razão, está escrito, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Versículo 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Hoje, nós devemos dar glória e louvor ao Pai Celestial Cristo Ansainhon e à Mãe Celestial Nova Jerusalém, por nos permitirem as 7 festas em 3 tempos, a Páscoa, o dia de sábado, todas as festas da nova aliança. Se Deus não tivesse vindo a esta terra, teria Sião sido fundada. Sião nunca poderia ter existido. Atualmente, estão a ocorrer todos os tipos de catástrofes em várias partes do mundo, e estamos a viver numa situação de incerteza, em que não podemos prever o futuro. As pessoas deste mundo não têm futuro nem esperança. É por isso que o Pai Ansainhon e a Mãe Celestial tiveram compaixão da humanidade que vive sem esperança, e estabeleceram Sião, a cidade das festas de Deus. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Venham para Sião depressa. Não foi por isso que Deus estabeleceu Sião. Ainda há muitas almas miseráveis, que vagueiam sem rumo neste mundo, sem saber onde fica Sião. Elas podem parecer estar a viver vidas luxuosas e notáveis por fora, mas nos bastidores, todos têm a sua própria cruz. Nós temos de encorajar essas almas infelizes, regressem à Sião da verdade, onde Deus habita, e onde o reino dos céus está prometido. Sejam batizados e recebam o perdão dos pecados, para podermos ir juntos para o nosso lar eterno, o reino dos céus. Peço-vos encarecidamente a todos vós, que foram chamados em primeiro lugar, que guiem e orientem todas as pessoas em todo o mundo, para que todas as pessoas arrependidas possam regressar a este santuário da verdade. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.